Paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia. No quarto Evangelho, capítulo 17, versículo 17. É uma passagem bem conhecida, acredito, por todos nós. Só reiterando o que a pastora disse aqui, sábado estaremos aqui, né? Então o horário é às 19h30, é isso, né? 19h30, então chega um pouquinho mais cedo, tá bom? Até para você, de repente, recepcionar algumas pessoas que estarão aqui, grupo de pastores que eu também convidei para estar aqui conosco, então chegue antes, vamos prestigiar esse tempo, as pessoas que aqui estarão, se programe, tudo é uma questão de se programar, viu, meus irmãos? Tudo é uma questão de se programar. Às vezes a gente fala assim, não tive tempo. Esse dia mesmo, eu deixei de fazer uma tarefa que comumente eu faço em casa e eu disse assim, eu não tive tempo. Depois eu falei assim, não, para com isso, não existe isso. Não existe tempo. Existe a forma com que nós administramos o nosso tempo. Totalmente diferente. Mas então, da forma que eu administrei, não deu para fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então você administrou errado. Se aquilo que você tinha que fazer você não fez, você administrou mal o seu tempo. Então, até porque uma das coisas muito justas sobre a face da terra é o tempo que Deus deu para cada um de nós. Ele não negou um segundo para nenhum de nós. Deu um tempo igual para todos nós. Agora a forma com que nós administramos vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é um versículo bem pequeno, vale a pena ler novamente. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, essa é a tua palavra, que muitos conhecem, e que nós queremos hoje refletir nela. Queremos gastar o tempo necessário para que esta palavra venha a surtir efeito em nós. Eu sei que eu posso fazer ecoar aqui nesse lugar as mesmas palavras que estão escritas no livro de Jó. A verdade é que Deus fala, ora de uma forma, ora de outra, mesmo que o homem não entenda. Senhor, que nós não saímos desse lugar sem entender a Tua palavra. É muito importante entender, mas mais importante que depois de ter entendido, é aplicar essa palavra em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O texto diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Embora o tema hoje não seja santificação, mas eu até disse para o Pedro, né, nós estamos aqui iniciando a caminhada, que é um discipulado para pessoas que ou ingressaram agora na igreja, ou que são iniciantes na fé. E a quarta ministração que haverá agora, terça-feira agora, vai falar sobre vida de santidade. Aí eu disse para o Pedro assim, estuda bastante, porque o Pedro está aqui me auxiliando, né? E daqui para frente ele vai continuar aqui como professor lecionando. E ele disse assim, por que, pai, é difícil? Eu falei, não é difícil, mas é um assunto pouco falado na igreja, muito pouco falado, sobre compromisso com a vida de santidade. E é interessante que aqui o autor diz assim, santifica-os na verdade, mas o meio de santificação será sempre o quê? A palavra de Deus. Amém? Bom, se alguém te perguntasse, você é alguém que fala a verdade ou que procura falar a verdade? Qual seria a sua resposta? Talvez você diria assim, não, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que estou sempre falando a verdade. Em alguns momentos, às vezes eu omito algumas coisas. Em alguns momentos, para minha vergonha, para minha tristeza, às vezes eu minto. Até porque se eu falar a verdade em determinados momentos, eu vou ficar envergonhado. Ou talvez eu possa até envergonhar outras pessoas. Então, o meu compromisso com a verdade é um compromisso assim, não é um compromisso integral com a verdade. Não sou uma pessoa, e talvez a gente possa até dar uma resposta para confortar nós mesmos, dizendo assim, olha, embora a natureza divina esteja em minha vida, por conta da presença do Espírito Santo,
mesmo com a natureza divina, a natureza humana, a natureza adâmica ainda continua dentro de mim. E muitas vezes, por causa da manifestação dessa natureza adâmica, é que eu acabo mentindo ou omitindo a verdade. Então eu vou repetir, se alguém chegasse para você e perguntasse, você é alguém que fala a verdade ou é alguém que se dedica, se esmera, procura sempre falar a verdade, embora possa existir momentos na sua vida que você não fale a verdade, que você omita a verdade, ou que talvez mesmo você possa mentir, ou seja, não falar a verdade, falar o contrário da verdade, que é justamente a mentira. Existe um ditado que diz assim, que toda verdade é verdade de Deus. Por que esse ditado, na minha opinião, é verdadeiro? Porque não existe verdade fora da verdade de Deus. Tudo aquilo que a humanidade pode chamar de verdade, quando essa verdade, que é verdade para a humanidade, é submetida ao crivo da verdade da palavra de Deus, e o crivo da verdade da palavra de Deus diz que ela não é verdade, então ela deixa de ser o quê? Verdade. Porque a verdade de Deus é uma verdade o quê? Absoluta, não é uma verdade relativa. A do mundo é uma verdade relativa, mas a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Ou seja, aquilo que Deus diz será sempre o quê? Verdade. Não haverá mentira na fala de Deus. Não haverá nenhuma probabilidade de que aquilo que Deus está falando é algo que não se caracteriza como verdade. Vai sempre se caracterizar como verdade. Pois bem, pessoas falam aquilo que chamam de meia-verdade. Eu não sei se existe meia-verdade, porque se a verdade não é inteira, então está faltando uma parte da verdade. Se está faltando uma parte da verdade, pode ser então que essa verdade não seja totalmente verdade. Por exemplo, você trabalha num determinado estabelecimento e você está no período probatório daquilo que você está fazendo, ou seja, você está ainda sendo testado naquilo que você faz. E a pessoa que está te supervisionando, você trabalha num caixa, ela de repente ela olha para você e mediante a sua conduta diante de algum cliente, ela parece que encontra algo irregular e ela pergunta para você, você deu o troco para o cliente? Você vai responder o quê? Sim, eu dei o troco para o cliente. Mas ele pode ter dado o troco, isso é uma verdade? É uma verdade. Mas ele pode ter dado propositadamente o troco o quê? Errado. Eu me lembro quando eu era garoto, eu conto isso para minha vergonha, mesmo sendo garoto, mas conto isso para minha vergonha. Eu me lembro que minha mãe falou para eu ir ao açougue e me deu um valor em dinheiro. E eu fui até o açougue. Pedi a carne que a minha mãe pediu, a quantidade que ela pediu, e dei um valor para o açougueiro. Naquela época nem existia, acho que cartão, essas coisas, era dinheiro. Dei o dinheiro. E aquele dinheiro que eu dei era exatamente o valor daquilo que eu estava pagando pela carne, pelo produto. Mas aí eu fui até o caixa me voltou 3 vezes mais do valor que eu tinha dado. Sabe como é que é moleque, né? Moleque parece aqueles clientes desviados. Nossa, Deus está me abençoando aqui. Olha, eu dei um valor aqui, agora Deus está me dando 3 vezes mais. Deus é fiel. Deus sabe que eu estava precisando, né? Como se o dono do açougue não estivesse precisando. E eu peguei aquele dinheiro, fui para casa, chamei meu amigo e falei assim, vamos lá, meu amigo, hoje é dia de comer sorvete. Naquela época tinha aqueles tijolão, hoje nem, acho que nem faz mais, hoje é aqueles potes, né? Eu falei, tem aqueles tijolão, mas compramos assim, um monte. Minha mãe chegou e falou assim, mas onde você arrumou tanto dinheiro, você vai comprar sorvete? Seu pai te deu dinheiro? Eu falei, não. E aí eu tive que contar para minha mãe, né? E minha mãe é uma pessoa tranquila, como ela sempre foi, né, Douglas? Ela sempre foi uma pessoa tranquila, calma. Ela me pegou levemente, me deitou sobre a cadeira, baixou minha calça. Com muito carinho, pegou a cinta do meu pai, virou do lado da fivela e batia assim, com muito carinho em mim. Pá, você nunca mais faça isso. Eu não sei se a minha mãe foi lá e devolveu o valor, mas só sei que eu passei muita vergonha. Bom, pois bem, perguntando para esse indivíduo se ele deu o troco, ele está dizendo, eu dei o troco. Mas propositadamente ele deu o troco errado. E a pessoa, como não conferiu, acabou levando o troco para casa. Eu não sei se isso a gente pode caracterizar como meia verdade. Falar a verdade e ouvir a verdade nos dias de hoje tem sido cada vez mais difícil e desafiador. Eu costumo para minha esposa, eu não sou um expert, tá? Existem pessoas muito mais gabaritadas, muito mais preparadas do que eu para poder fazer isso. Mas quando eu quero descobrir uma verdade
e eu vejo que existe alguma coisa irregular na conversa que eu estou tendo com aquela pessoa, eu vou encontrando alguns caminhos de tal forma que eu chego a fazer a pergunta assim, sim, mas você deu o troco certo para essa pessoa? Não só pergunto se ela deu o troco, mas deu o troco certo. Por quê? Porque hoje dizer a verdade, muitas vezes, tem sido um desafio para as pessoas. Por quê? Porque ao dizer a verdade, elas podem se comprometer por conta daquilo que fizeram. Então elas preferem mentir do que passar uma vergonha por dizer o quê? A verdade. E pense bem comigo, meus irmãos. A omissão, ela tem sido uma saída para quem está determinado a não falar a verdade. O que é a omissão? A omissão não é mentir, mas é deixar de falar o quê? A verdade. Ou seja, você pode ser, obrigado, Gu. Você pode ser questionado a respeito de um determinado assunto, e diante do questionamento que fizer, não existe uma outra resposta senão você falar a verdade ou mentir. Você está disposto a não mentir, mas também está disposto a não falar a verdade. O que você diz? Não tenho nada a declarar. Pelo menos no momento, ele não tem nada a declarar. A gente investe em muitas coisas na nossa vida. Nós investimos em propriedades, títulos de capitalização, nós investimos em veículos, em roupa, em tanta coisa nós investimos. Às vezes até investimos numa mentira. Eu queria essa noite pensar um pouco com vocês, que a gente precisa aprender a investir mais na verdade do que na omissão e do que na mentira. Sábado eu enfrentei uma situação, eu já enfrentei essa situação uma semana antes. Eu estou na fase de regularização do IPTU lá da nossa casa, minha casa, a casa do vizinho. Então, para isso, eles requerem uma papelada, muita coisa eles pedem. E quando foi feita a planta da minha casa, a parte superior, não o primeiro andar, mas a outra parte de cima, só tinha os muros só, do lado. E não tinha cobertura. Então, quando você não precisa nem fazer muro do lado. Se você ergueu a uma altura de 1,5 m, 2 metros e cobriu, já conta como área construída. Aí, quando eu entreguei o papel da planta, ela falou assim, qual que é a área construída? Eu tinha duas saídas, eu falei assim, a área construída está o quê? Na planta do imóvel, é só você olhar. 169,50 metros. Só que eu sabia que não era 169,50 metros. 169 metros e 50 foi quando foi feita a planta. Mas depois foi feita a planta, vocês sabem que eu acabei terminando a casa e acabei fazendo a parte de cima. Eu falei para ela assim, olha, a área construída da minha casa não está totalmente declarada nessa planta. Porque quando foi feita essa planta um tempo atrás, e eu já tinha dado entrada um tempo atrás na prefeitura, eu não tinha feito a parte de cima. Então agora existe mais uma área. Eu falei assim, qual que é a área? Aí eu somei a área de cima, mais a área de baixo e deu um total. Eu podia muito bem falar aquilo que eu disse no início. A área construída é aquilo que está declarado na planta, só você ver. Mas dentro de mim, algo ficou me incomodando. E o que aconteceu? Quando foi sábado, o desenhista foi lá em casa porque ele recebeu um comuniques, que eles chamam, que precisava fazer alguns acertos em algumas medidas. Quando ele falou isso, eu falei assim, Marcos, vem aqui comigo. Aí eu mostrei a parte de cima. Eu falei assim, o que nós vamos fazer com essa parte de cima agora aqui diante da planta? Aí, no primeiro momento, ele disse assim, vamos deixar como está, pastor. Eu falei assim, sim, mas acontece que o que está sendo declarado lá, eu já, quando estava pedindo desdobro fiscal, eu já declarei mais do que está na planta. E a gente foi conversando, quando ele desceu de casa, ele falou assim, não, pastor, tá certo, é verdade. Nós temos que declarar o que está aqui. Mesmo que não tenha sido feita a outra parte, eu vou fazer, vou colocar, vou anexar o processo, mas vamos colocar o que é a verdade. Veja bem, a gente sempre diante de uma determinada situação, você tem que fazer uma escolha, por falar a verdade, não falar nada, ou falar o quê? Uma mentira. E eu vejo que todas as vezes que a gente se compromete em falar a verdade, de acordo com o Salmo 15, mesmo que essa verdade talvez venha nos envergonhar, venha nos prejudicar, venha talvez até nos descredibilizar, mas sempre vale a pena falar a verdade. Por quê? Vocês já ouviram um ditado que diz que a verdade tem o quê? A verdade tem o quê? Perna curta. Ah, mentira, desculpa. A mentira tem perna curta, né?
E a verdade que a gente diz que é verdade, mas na realidade é mentira, ela também tem a mesma perna curta que a mentira. Eu queria essa noite nos levar a refletir um pouco sobre como tem sido o nosso investimento numa vida de verdade. Aqui ninguém está chamando ninguém de mentiroso. Nós só estamos olhando para nós mesmos, e eu não quero que você olhe para a sua parceira, ou você olhe para o seu parceiro, ou olhe para o seu irmão, não, eu quero que você olhe para você mesmo. O quanto a sua vida tem sido um compromisso com a verdade, seja ela qual for. O versículo que nós lemos diz assim: Senhor, santifica-os na verdade. Só que a verdade não é verdade que nós entendemos ser verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então, se nós temos que balizar a nossa vida, ou ter um referencial para a nossa vida sobre a verdade, não é sobre a verdade que nós queremos que ela seja verdade, mas a verdade que está inspirada o quê? Na palavra de Deus. Se a Bíblia diz assim no livro de João assim, olha, se você disser que não tem pecado, você se faz mentiroso e chama Deus de mentiroso ainda. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, mesmo lavados e remidos no sangue de Jesus, mesmo pessoas salvas em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, ainda somos pessoas que estamos na classe de pecadores, que estamos sendo santificados. Então se alguém disser assim, eu não tenho pecado na minha vida, o que eu faço? O que eu tenho feito de tão mal, de tão ruim, a ponto de me chamar ou chamar a mim mesmo de pecador? É isso que a Bíblia diz. Nós não podemos ir contra a verdade daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, essa noite eu quero falar um pouquinho sobre investir numa vida de verdade. Cada um de nós investirmos numa vida de verdade, para que a gente possa ser verdadeiro a priori, com a gente mesmo. Porque às vezes nós criamos verdades para a gente, porque essa verdade que nós criamos, e aqui vai algo que nós precisamos relatar aqui, precisamos colocar em destaque, é que a verdade ela nunca é criada. A verdade ela é descoberta, porque ela sempre já existiu em Deus. Então tudo que você souber sobre verdade, quando essa verdade realmente é uma verdade, você apenas descobriu, porque ela já existia, porque a verdade sempre esteve em Deus. Então preste atenção no que eu vou falar essa noite sobre investir numa vida de verdade, investir na verdade, para que você não se torne uma pessoa em que quando você for balizar a sua vida, talvez você diga assim, poxa, eu tenho feito tantas coisas, até tem me dado bem, mas muitas vezes a sua consciência vai começar a latejar e dizer assim, você se deu muito bem, mas não pelos caminhos certos. Você já deve ter ouvido o ditado que diz assim, os meios justifica o fim, ou melhor dizendo, o fim justifica os meios, ou seja, o lugar onde você terminou, ele vai de certa forma, ou seja, o fim justifica os meios, o lugar onde você terminou vai justificar tudo que você fez para chegar àquele final. Não, isso é uma inverdade, isso é uma mentira, porque tão importante quanto o final, ou o lugar aonde você chegou, os meios que você usou para chegar onde você chegou, é também importante. Porque às vezes a gente sempre olha o resultado final. Eu me lembro que, eu vou entrar aqui na mensagem, já falando um pouquinho, eu me lembrei agora que na minha época de garoto, e a gente fazia prova de matemática e tinha aquelas equações doidas e que tinha que aplicar algumas fórmulas, a gente ficava meio doido. Então, tinha sempre alguém um pouco mais inteligente que a gente. Então o que a gente fazia? O resultado final, a gente olhava para a vida de um rapaz que chamava, o apelido dele era Coquinho, né? Olhava para a nota, para a prova dele e via que o final era 25 da equação. Então o que a gente fazia? Metia os números no meio, vezes o que, abriu parênteses, menos não sei o que, igual a 25. Pensando nós, inocentemente, que o professor ia chegar só a olhar o resultado final e falar assim, tá certo. Não, eu fiz isso algumas vezes, eu não conseguia resolver, eu falei, bom, mas o Coquinho tá certo, igual a 25. E a professora vai chegar no final, vai dar um certinho, engano. Os professores avaliavam o caminho que você usava para chegar naquele 25. E muitas vezes a gente passava uma vergonha muito grande. Falava assim, amor, vem aqui. Como é que você chegou no 25 aqui, de acordo com a conta que você fez aqui? Isso aqui nunca vai dar 25. Eu falei, errei, mas o resultado final não é 25? Eu falei assim, o resultado final é 25. Mas tão importante quanto o resultado foi o meio que você usou. E o meio que eu havia usado não era um meio que honesto. Primeira verdade que eu queria falar para você essa noite. Eu e você, nós investimos na verdade quando nós buscamos o que é a verdade.
Não existe uma outra forma, um outro caminho de você fazer um investimento pesado na verdade se você não buscar o que é a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a nossa vida. Existem coisas na nossa vida que a gente fala assim, não, é verdade, isso aqui eu preciso arrumar. Mas existem coisas na nossa vida que a gente fala assim, para arrumar isso aqui vai ficar muito caro. Então a gente começa a buscar uma verdade que nos apoie para que a gente continue vivendo aquela vida, porque a gente já chegou à conclusão de que se a verdade que estão nos apresentando demanda todo esse preço para eu consertar a minha vida, então eu preciso criar uma outra verdade. Ou seja, uma verdade que permita eu continuar no lugar aonde eu estou, para que eu não tenha tamanho trabalho para regularizar a minha vida de tal forma que eu chegue na verdade que Deus quer. Quantas pessoas hoje não estão mais em busca da verdade? Não estão mais em busca da verdade. Elas querem uma verdade para a sua vida. Ou seja, para respaldar a vida que ela está vivendo. E que mesmo que em algum momento ela desconfie que ela possa não estar certa, mas ela vai criar algum caminho, ou vai criar uma verdade, já disse que verdade não se cria, apenas se descobre, mas ela vai criar uma verdade para ela. Para que ela não precise se deslocar do lugar onde ela está, para que ela não precise mudar a vida que ela está levando, para que ela não possa corrigir os erros que ela precisa corrigir, por conta de que ela já criou uma verdade para ela. E isso não é investir na verdade. Olha que interessante, você conhece essa parte da Bíblia? Em João 18:38, já colocou aí? Foi rápido, não estou fazendo nem mais surpresa para o povo, já está lá? Vamos lá então. Diz assim em João 18:38, Jesus, quando estava com Pilatos, ele foi interrogado, porque foi levado até Pilatos. E em meia conversa que Jesus teve com Pilatos, ou melhor dizendo, quem conversou mais foi Pilatos. Pilatos esteve com Jesus. Jesus disse assim, ó, aqueles que são da verdade, eles me ouvem. Mas aqueles que não são da verdade, eles não vão me ouvir mesmo. Aí Pilatos ficou, num determinado momento, ele falou assim, mas espera aí. Você está dizendo que quem é da verdade vai ouvir você? Então você está dizendo que você é o detentor da verdade? Estou aqui parafraseando o encontro dele com Pilatos, tá? Você é detentor da verdade, a verdade está com você? Mas então Pilatos diz assim para Jesus, tá, você está dizendo que aqueles que são da verdade vão ouvir você. Por quê? Porque você está falando a verdade. Aí Pilatos interroga Jesus, mas o que é a verdade? O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, eu não encontro nele motivo algum de acusação. Mas naquele momento, pelo menos naquele momento, a impressão que eu tenho, por causa da reação de Pilatos, é que ele estava em busca da verdade. E diante da verdade que pelo menos parcialmente ele conhecia, ele olhava e falava assim, esse homem não tem culpa de nada. O que esse homem fez? Como é que eu vou condenar esse homem se ele não fez nada? Eu não consigo. Inclusive ele diz, eu não encontro nele motivo algum de acusação. Porque essa era a verdade que ele estava descobrindo. E Jesus havia dito, aqueles que me ouvem porque eu estou falando a verdade. E naquele momento então Pilatos diz, o que é a verdade? Mas foi uma pergunta, talvez naquele momento que ele fez para Jesus, uma pergunta retórica. Para quem sabe que é uma pergunta retórica, é uma pergunta que dispensa o quê? Resposta, porque já está embutido nela a resposta. É como se eu perguntasse para você, você está na igreja Ministério Acos? O que você vai falar? Sim, lógico, não estou em outro lugar. Então são as perguntas retóricas, e foi essa pergunta que Pilatos fez, ao mesmo tempo interessado pela verdade. Mas o que é a verdade? E ao mesmo tempo ele incomodado por isso, porque a mulher dele já tinha dito para ele, ó, senhora, não mexa com esse homem. Essa noite eu tive um sonho e eu fiquei muito atribulada com isso. Naquele momento, em busca da verdade, então ele opta pela verdade. Qual era a verdade? Que não existia acusação sobre Jesus. Ele teve que entregar? Sim, teve que entregar. Outros o acusaram, outros o penalizaram. Mas naquele momento ele estava buscando a verdade. Eu quero perguntar para você, e você? Você está criando verdades para respaldar a sua vida? Ou você está buscando respaldar a sua vida na verdade da palavra de Deus? Hoje à tarde nós brincávamos um pouco,
nós e alguns pastores, aí eu coloquei um texto bíblico que a gente tinha comentado na quinta-feira, lá falou, está aqui para vocês, então agora, a partir desse momento, se qualquer coisa que vocês fizerem também, quero versículo bíblico, senão eu não vou escutar vocês, brincando tudo ali. Aí daqui a pouco aí um pastor colocou um versículo, né, e brincando, mas ele comprovava justamente o contrário, aí eu disse para ele assim, não basta citar o versículo, você vai ver se a verdade que você interpreta nesse versículo é a verdade, porque você pode estar inventando uma verdade para você. A verdade, meus irmãos, é que às vezes a gente conduz a nossa vida acreditando que a forma com que nós temos conduzido a nossa vida é a forma verdadeira de conduzir a nossa vida. E a gente se acostuma com isso. Você sabe que pessoas que mentem, elas acostumam com a mentira. Às vezes elas começam a mentir até desnecessariamente, ou seja, sem necessidade alguma. Pilatos estava em busca da verdade. Nós, como cristãos, talvez você diga, pastor, mas já entreguei minha vida a Cristo. A palavra diz que para nos santificar na verdade, a palavra de Deus é verdade, eu tenho lido a palavra de Deus, é verdade. Mas a questão é que muitas vezes a verdade da palavra de Deus ainda não tem feito parte da nossa vida. Vamos e venhamos, vamos ser sinceros, entre nós aqui, não conto para ninguém. Existem verdades na palavra de Deus que incomodam a gente. Incomoda ou não incomoda? Incomoda. Tem algumas coisas que a gente lê que a gente prefere falar assim, não, mas eu acho que não é isso. Talvez o autor está querendo dizer uma outra coisa, eu que estou sendo literal demais. Mas quando na verdade, é essa a verdade. Eu vim essa noite dizer para você, se você quer investir numa vida verdadeira, numa vida de verdade, você precisa ser alguém interessado em buscar a verdade. Não se satisfazer com a verdade que você tem. Mas pastor, talvez a verdade que eu tenho é a verdade verdadeira. Isso é o que normalmente a gente quer acreditar. E não estou dizendo que você possa estar errado. Eu só estou dizendo que às vezes a gente tem que abrir uma possibilidade de que a gente está convicto de coisas que estão erradas. Mas poxa, como é que eu posso estar convicto de coisas que são erradas? Por isso o diabo faz. Ele não tentou convencer Eva de que aquilo que Deus havia dito, olha, se vocês comerem, vocês vão o quê? Morrer. E na conversa que ela teve com Eva, disse assim, não, vocês não vão morrer. O que vai acontecer é que vocês vão se tornar Deus como Ele. Eva estava diante de, vamos dizer assim, duas verdades. Uma verdade dita por Deus e uma verdade afirmada pelo diabo. Qual verdade ela escolheu? A mentira. Mas que para ela naquele momento tinha se tornado o quê? Verdade. E olha a situação que nós estamos no dia de hoje. Por quê? Porque toda verdade que não está alicerçada na verdade de Deus deixa de ser verdade. E toda verdade é verdade de Deus. O salmista diz no Salmo 25, verso 5. Senhor, guia-me na tua verdade. Não é na minha. É na tua. Eu fico pensando hoje que a Bíblia está à disposição de inúmeras pessoas. Pessoas leigas, pessoas estudiosas, pessoas comuns, pessoas que estão, de certa forma, num nível talvez intelectual melhor do que outras pessoas, não dizendo que elas são melhores, mas tem um nível intelectual melhor que outras pessoas. E mesmo a gente professando a mesma fé, tendo o mesmo Salvador, tendo o mesmo Deus, tendo o mesmo Consolador, você pode ver que existem as mais diferentes verdades, por isso existem as mais diferentes denominações. A respeito de um mesmo assunto, uma mesma igreja evangélica pensa diferente de uma outra igreja evangélica, porque a verdade para ela é aquela e não essa aqui. É quando se trata da volta de Cristo, vocês que já estudaram um pouquinho escatologia, uma vez nós apresentamos aqui, o pastor Joaquim veio aqui, uma vez eu falei um pouco sobre escatologia aqui, os estudiosos apresentam as 4 linhas de pensamento. São os pré-tribulacionistas, ou seja, antes de surgir a tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Existem os tribulacionistas, na hora que a igreja vai entrar na tribulação, está um pouquinho na tribulação, no início da tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Existem aqueles que falam assim, não, são 7 anos, 3 anos e meio, quando chegar no meio, a gente é arrebatado. Existe aquele que fala assim, não, a gente vai passar pela toda a tribulação, só depois a igreja vai ser levada. A notícia que eu tenho para dar para você é que 3 está errado, somente um está certo. Mas todos que acreditam em determinada corrente, afirmam que aquela corrente de pensamento é o quê? A verdade. Uma das conversas que a gente sempre tem entre nós pastores é dizer o seguinte,
Toda vez que você é confrontado com uma suposta verdade, que vai contra aquela verdade que você crê ser verdade, a gente tem que estar aberto. Por quê? Às vezes a gente começa a defender uma verdade que nós criamos, mas não uma verdade que é verdadeira. E por causa do nosso orgulho, lembra da semana passada? A gente vai até as últimas consequências defendendo aquilo que é verdade para nós, mas que infelizmente pode não ser a verdade. Segundo, a gente investe também na verdade quando a gente divulga essa verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20, diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu não sei se você já enfrentou uma situação, a gente como pastor já enfrenta essas situações diversas vezes. Você estar dentro de uma determinada situação, você ouve uma determinada história, você sabe que o caminho para que aquela história tenha um desfecho saudável é aquele caminho apresentado pela palavra de Deus, mas você também sabe que se você apresentar a solução para um bom desfecho, você vai contrariar 1, 2 ou até mais pessoas. E muitas vezes o que a gente faz? Prefiro não dizer nada. Prefiro me omitir. Prefiro não entrar nessa briga. Prefiro não perder os amigos. Prefiro não contrariar. Porque às vezes a verdade, ela vai destruir relacionamentos, sabia disso? Ela pode tanto construir relacionamentos, como ela pode destruir relacionamentos. Tente imaginar um filho, que para a mãe e para o pai, para os pais, sempre foi um bom filho. Mas se descobre que ele está envolvido com um crime de estelionato. Quando os pais ouvem aquela verdade, que é uma verdade triste, mas ouve do seu filho, ou através da vida de alguém, da boca de alguém, aquela verdade de certa forma vai ferir o coração dos pais. Eu não estou dizendo que os pais vão deixar de amar, mas o relacionamento vai ficar abalado. Por quê? A imagem que os pais tinham daquele filho era de um filho exemplar, até que eles souberam que o filho estava envolvido com um crime de estelionato. Ou falsidade ideológica, que é muito comum. Poxa, comum? Investir na verdade é divulgar essa verdade. Se você tem a verdade, que é a verdade da palavra de Deus, quando você se depara diante de uma situação, e você sabe que a verdade precisa ser apresentada, mesmo que aquela verdade, ao ser aplicada por você, não seja aplicada por aqueles que estão ouvindo, é necessário que você a divulgue. Porque senão seremos aqueles profetas, onde é colocado numa torre de vigília, e quando você olha para o Velho Testamento, diz assim: olha, um profeta foi colocado na torre de vigia. Quando ele perceber que a espada está vindo, e ele avisar o grupo de pessoas que está vindo a espada, mas o grupo não ligar, aquelas pessoas vão morrer. Mas não foi por falta de aviso, porque o profeta avisou. Agora o contrário, o profeta está vendo, ele está na torre de vigia. E ele olha que a espada está vindo, mas ele não avisa as pessoas. As pessoas vão morrer ou não vão morrer? Vão morrer do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz assim: mas o responsável pela morte daquelas pessoas será quem? Aquele que estava na torre de vigia aqui, sabia que a espada estava vindo e não avisou. Se você quer investir numa vida de verdade, é necessário que, assim como o apóstolo Pedro disse assim: eu não vamos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Ele ia continuar testemunhando sobre o que? As boas novas do Evangelho, pregando a salvação. Falou: se vocês quiserem nos punir, nos puna, mas deixar de falar isso não, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não posso deixar de falar. Inclusive assim, deixem de falar a verdade e vocês serão libertos. Falou assim: se for essa condição, vamos continuar presos. Eles foram libertos, mas foram libertos porque eles falaram o quê? A verdade. Deixe-me contar uma história que eu me lembrei agora, nesse momento. Certa vez a Kelly, a nossa filha mais velha, estava voltando com o carro e o carro estava irregular. E infelizmente ela foi parada numa blitz. Quando ela foi parada numa blitz, ela ligou lá em casa e falou assim: o que eu faço? E tinha outro carro na frente, que também tinha sido parado. Só que eles estavam irregular, só que eles contaram uma mentira. E o rapaz que abordou ela, e ela no telefone falou assim: o que eu falo? Nós de casa falamos assim: fale a verdade. Mas se eu falar a verdade, ele vai prender o carro. Eu falei assim: mas fale a verdade.
É melhor você falar a verdade, ter o carro apreendido, do que você sair numa boa e depois ficar com a mentira dentro de você. É claro que eu acho que temerosa, mas ela optou por falar a verdade. E o guarda que chegou, o policial que chegou perto dela, sisudo, pediu os documentos. Ela logo alertou, falou assim, ó, está irregular, porque eu estou regularizando, o carro era do Paraná. Essa e essa situação, mostrou os comprovantes das multas que a outra pessoa tinha tomado. Eu estou regularizando, estou vindo do trabalho agora, por essa razão ainda não está regular. O guarda olhou para ela e disse assim, você está vendo aquela família lá na frente? Está vendo aquela família? Ela não disse nada que era cristã, tá? Está vendo aquilo ali, ó? Safados, disseram que eram crentes e me quiseram me enrolar. Mentiram para mim. Vão voltar a pé, eu vou prender o carro. Mas você, só porque você falou a verdade, está aqui, ó, pode ir embora. Deus tem compromisso com quem fala a verdade, meus irmãos. Com quem omite as coisas ou quem fala mentira, Deus não tem compromisso. E Deus não vai ficar livrando ninguém de mentira, não. Não pense você que Deus vai falar, é o meu servo, vou dar um jeito. Não. Salmo 119, versículo 46 diz assim, falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar o quê? Envergonhado. Se existe uma vergonha que a gente pode ter, é de não falar a verdade. E não por falar a verdade. Terceira verdade, eu invisto na verdade quando eu não flerto com a mentira. Você quando era garoto, quando era mais novo, quando você estava interessado em alguém, de repente, o pessoal que frequentava quermesse, né, era muito comum isso, né, na época do Correio Elegante, escrevia uma cartinha, mandava tudo, então você ficava ali olhando uma menina, ou às vezes uma menina olhando para você, você ficava ali flertando, porque você estava afim, né, queria se aproximar, queria desenvolver um relacionamento, bater um papo, e às vezes a gente era bem sucedido, às vezes era mal sucedido, mas a verdade é o seguinte, é que da mesma forma que às vezes a gente flerta com pessoas, e eu estou dizendo isso talvez aos solteiros, casados, está proibido flertar, tá? Essa é a notícia, você decidiu casar, agora não dá para ficar flertando com mais ninguém não. Mas aos que são solteiros e talvez esteja flertando uma irmã, porque tem o desejo de casar, estabelecer um relacionamento saudável, da mesma forma que a gente às vezes flerta com pessoas, a gente flerta com a mentira. Sabe aquele negócio que você fica aqui, mas fala assim, só uma mentirinha. Eu prometo que eu só vou dar uma piscadinha para ela e depois eu saio fora. Vou dar só mais uma... Só vou chegar perto e dar um beijinho no rosto e vou embora. Eu vou chegar perto, só vou dar um abraço e vou embora. Só um abraço, um beijinho no rosto é muito pouco, né? Eu vou me declarar para ela, mas depois eu vou embora. É nesse momento que muitas vezes ao flertar com a mentira, você é o quê? Aprisionado pela mentira. Então, se você quer investir numa vida de verdade, tem que parar de flertar com a mentira, de ficar piscando para ela, de ficar dando chance para ela, e dizendo e confiando em você mesmo, dizendo assim, mas eu saio dessa. Não sai não. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 5:3. Então Pedro perguntou, Ananias, como é que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Eu não vou nem falar do que aconteceu depois, todo mundo sabe o que aconteceu com tanto Ananias quanto Safira. Mas qual que era a expectativa deles? Não, está todo mundo ajudando, vai ficar mal se eu não ajudar. Mas eu também não queria dar tudo, e também não era obrigado a dar tudo. Ele poderia falar assim, olha, apóstolo, eu vendi, eu quero ajudar o povo, mas é o seguinte, eu não vou dar tudo, eu vou dar metade. Ele não seria condenado por isso. Até porque não era obrigado você desfazer de tudo que você tinha, vender e dar para os outros, não era obrigado. Mas se você quisesse contribuir, você podia contribuir. Mas o que ele fez? Vou dar uma flertada com a mentira. Vou falar o seguinte, que eu dei tudo, mas não dei tudo. Mas eles vão ficar sabendo, depois eu volto para minha casa e continuo minha vida, e vida que segue. Mas infelizmente naquele momento, nada mais, nada menos, nada menor do que o Espírito Santo revelando ao coração de Pedro. E diz assim, você está mentindo, né? E você quer se dar bem. E infelizmente, o desfecho da história você conhece. Porque todos aqueles que ficam flertando com a mentira, uma hora ou outra serão descobertos. Não adianta. Sabe por quê? Jesus, ele foi tão enfático quando ele disse assim, sabe por que vocês mentem e estão acostumados a mentir? Porque o pai de vocês é a mentira, é o diabo. E ele disse assim, então vocês não são filho de Deus, vocês são filho do pai de vocês.
É incrível o que eu vou dizer, triste ao mesmo tempo, mas a mentira em alguns casos no nosso meio se tornou algo muito comum. E quando eu digo nosso meio, não é nosso meio aqui no Ministério Axos, no meio cristão. A mentira se tornou algo muito comum. Maridos mentem para esposas, esposas mentem para o marido, pastor mente para membro, membro mente para pastor. E tudo isso porque a gente tem um Deus misericordioso, um Deus gracioso, que vai entender a razão pela qual eu menti. E aqui cabe um momento humor aqui. Eu já contei, mas vocês vão lembrar. Meu pai, quando se converteu, foi batizado, ele começou a participar da escola bíblica. E um dos assuntos que nós estávamos abordando aquele dia era sobre a questão da mentira. Aí eu sempre começo com uma pergunta e perguntei assim, escuta, o que vocês acham? Será que podemos ou não podemos mentir? E meu pai, eu não vou chamar ele nem de neófito na fé, porque ele tinha alguns dias de convertido. Aí meu pai decidiu naquele dia para me envergonhar, se manifestar. Ele disse assim, se for por uma boa causa, não tem problema não. Eu falei, pai do céu, não faz isso comigo não. Não é pensando que é isso o discipulado que eu estou fazendo com o senhor em casa. Mas ele era novo. Meu pai tinha enfrentado situações em que a opção para ele foi mentir. Mas não adiantou. Depois, mais tarde, ele acabou se dando mal. Se você quer investir na verdade, você tem que parar de ficar piscando para a mentira. Você tem que parar de flertar com a mentira. Jó, ele diz assim, 27:4. Os meus lábios não falarão maldade, e a minha língua não proferirá nada que seja falso. Você teria coragem de dizer isso numa oração? De dizer assim, a partir de hoje, eu não vou falar nada que não seja o quê? Falso, ou que não seja verdadeiro. Aí nós temos aquela desculpa, bom, por isso que eu não voto, por isso que eu não faço voto. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Eu já sei que eu não vou cumprir. Você está dizendo assim, eu já sei que eu vou mentir em algum momento. Mas não deveria ser não deveria ser essa a nossa postura. Porque se você quer investir na verdade, você tem que parar de flertar com a mentira. Por último, eu invisto na verdade quando não faço concessões. E aqui eu vou abrir meu coração. Eu percebi que às vezes eu faço concessões. Estava falando para o meu filho Pedro hoje. O que são concessões? São coisas que você sabe que estão assentadas dentro de você, consolidadas dentro de você, mas por causa que é um determinado caso, você faz assim, vamos deixar seguir isso aqui. Você deveria parar, mas vamos deixar seguir. E na minha humilde opinião, a igreja de hoje se encontra no formato que se encontra por causa das concessões que foram feitas. De coisas que a palavra de Deus não afirma, não concorda, não respalda, mas que líderes estão fazendo. São aquelas concessões, no aspecto assim, vamos deixar rolar, lá na frente arruma. Mas às vezes a gente permite que a concessão se estenda tanto que lá na frente as pessoas se acostumam a viver dentro dessa concessão. E aí quando você fala assim, sabe o que é? Deixa eu te falar um negócio. Quando isso aconteceu, já era para eu ter te dito que não era para ser assim. Mas na esperança de que você ia se arrepender e ia mudar a sua vida, eu deixei você caminhar. Eu consenti algo que eu não deveria consentir. Mas agora estou dizendo para você que estava errado desde o início. E a pessoa vai dizer assim, por que você não me falou? Por que você não me falou? Ô filho, obrigado, viu? Não estou autorizado a quebrar isso não, né? Eu quebrei um, a pastora quebrou o outro. Quer quebrar um também? Ô, Maurício, escreve agora aqui na fila, que nem está escrito 1,99. Quebrou, pagou, viu? As concessões, meus irmãos, nos tornam pessoas parciais. Pessoas que favorecem uns e desfavorecem outros na mesma situação. As concessões fazem com que a gente seja injusto. As concessões fazem com que nós nos tornemos em pessoas desonestas. Com outras pessoas e com a gente mesmo. O texto de Samuel,
A Rita já colocou aí, diz assim, 1 Samuel 2:29. Obrigado, viu, Rita? Ah, não tá não? É só para mim? Obrigado, filha. Agora coloca para o povo. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que eu determinei para a minha habitação? Deus falando com Eli aqui. Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Eli, como sacerdote, sabia que aquilo que os filhos dele estavam fazendo, sabia que estava errado. Ele não estava pensando assim, não, eu acho que não é que está errado, eu acho que está certo. Não, ele não estava enganado, ele sabia que aquilo que os filhos dele, como sacerdote, estavam fazendo, estava errado. Mas o que ele estava fazendo? Vamos usar uma linguagem bem vulgar que a gente sempre usa. Ele estava passando pano. E ele foi passando pano, e ele foi passando pano, ele foi passando pano, porque é o seguinte, se fosse com qualquer outra pessoa, eu já tinha afastado ele, mas são meus filhos. São meus filhos. Aí chega uma pessoa para interrogar ele, nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Foi ele, vem aqui, deixa eu falar um negócio com você. Eu estabeleci esse sacrifício, da forma que tinha que ser, lugar onde é a minha habitação. Só que a forma com que tem que ser feito, o que tem que ser feito, não está sendo feito. Porque você está fazendo vista grossa para os seus filhos. Aí talvez ele fosse assim, não senhor, não, peraí, não é, sabe o que é? É difícil, eles são difíceis. Você fala com eles, eles não obedecem. Você insiste com eles que não é assim, mas eles continuam. Deus fala, pera, ele não fala nada. Não fala nada que só vai piorar. Sabe aquele negócio que quando você quer consertar, só piora? Não fala nada. A verdade é o seguinte, Eli, você está honrando mais seus filhos do que a mim. É isso que você está fazendo. Se você continuar o livro de Samuel, ele depois chama Eli e fala assim, olha, lembra que eu fiz uma promessa para você, Eli? Qual foi a promessa? O Senhor prometeu para mim que da minha linhagem seria uma linhagem sacerdotal, todos seriam sacerdotes. O Senhor fez uma promessa para mim. Pois é, mas já que você está honrando mais os seus filhos do que a mim, então eu retiro a minha promessa. Acabou. Não tem mais. Você está fazendo muita concessão, Eli. E eu sei porque você está fazendo, é teu filho, né? Será que se fosse outro você faria? A gente deixa de investir, na verdade, quando a gente começa a fazer muita concessão. Concessão para filho, concessão para empregado, concessão para irmãos, concessão para nós mesmos. Às vezes para a gente mesmo. Eu vou conceder a mim aquilo que eu não deveria conceder, mas eu vou conceder só por um momento. Daqui a pouco eu abandono isso, e a gente nunca abandona. Eu finalizo citando Ezequiel 44, 7 e 8, que diz assim, além de todas as outras práticas detestáveis, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e também na carne. Para quem não sabe o que é isso, sabe que o povo de Deus, para pertencer, a ser parte integrante do povo de Deus, o homem tinha que ter o prepúcio circuncidado. Então ele e sua casa pertencia ao Senhor. Ele disse assim, vocês trouxeram incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura, sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Olha o que ele diz agora. Em vez de vocês cumprirem o seu dever quanto às minhas coisas sagradas, dizendo para o sacerdote, era vocês que tinham que fazer isso, sabe o que vocês fizeram? Vocês colocaram outras pessoas no meu santuário para fazer aquilo que vocês tinham que fazer. Isso não pode. Essa tarefa eu dei para você, sacerdote. Como é que vocês estão colocando pessoas que são incircuncisas dentro do meu templo para exercer tarefas sacerdotais? Eles não são nem sacerdotes. Não, mas sabe o que é? A gente estava meio ocupado, quis tirar umas férias, o outro sacerdote estava ocupado, a gente colocou isso aqui, explicou para ele como é que tem que fazer, eles iam tocar o barco mesmo assim. Não é assim. Eu termino essa mensagem, meus irmãos, levando você a pensar. Eu não sei o quanto você tem investido na verdade, mas Deus hoje está convidando eu e você para isso. Invista na verdade, primeiro, busque conhecer a verdade. Às vezes a gente se assusta buscar em conhecer a verdade porque a gente desconfia que a gente está vivendo uma mentira. Então, se você quer investir na verdade, primeiro, seja alguém que se dedique para buscar a verdade.
Porque é essa verdade que vai dizer para você: continue, pare, desvie ou retroceda. Invista na verdade, divulgando ela. Não tenha medo, não se envergonhe. Mas se isso custar um preço, o preço de relacionamentos destruídos, opte pela verdade. Opte pela verdade. Quantas pessoas optam pelo silêncio? Eu muitas vezes opto pelo silêncio. Talvez você seja alguém que opta pelo silêncio. E a gente tem que optar pela verdade. Invista na verdade, deixando de flertar com a mentira. Não flerte com a mentira, uma hora você se apaixona por ela. Às vezes é só um momentinho, mas daqui a pouco você se apaixona por ela. Até porque a mentira, ela é bonita. Ela é atraente. Ela vai te trazer alguns benefícios momentâneos, mas vai te trazer. Não é para sempre. Ela vai te destruir lá na frente. Ela vai te dar muito prazer no início. Invista na verdade. Deixe de fazer concessões. Seja justo com você, seja justo com todos. A mesma medida para todos. Vamos ficar em pé? Estou falando que a gente tem que construir música, estou falando há tempo isso aí. Eu não sei como você tem conduzido a sua vida, eu sei como eu tenho conduzido a minha. Mas hoje Deus te trouxe a esse lugar para dizer assim, ó, chega de omissões, chega daquilo que você chama de meias verdades, chega de dizer que vai fazer e não faz, chega de dizer que vai ser, mas nunca se torna, chega de assumir compromisso e nunca cumprir os compromissos. Chega de ficar pensando no que as pessoas vão pensar se você disser a elas a verdade. Pense o que Deus está pensando naquilo que você não está dizendo, que é justamente a falta da verdade. Não se preocupe com pessoas, se preocupe com Deus. Com Deus você deve se preocupar. Ah, porque Ele é um Deus carrasco? Não, é que Ele é um Deus justo, Ele é um Deus da verdade. E o que Ele quer de você e de mim é a verdade. Mesmo que a verdade dele, ao ser divulgada, venha ferir pessoas, venha magoar pessoas. No tempo certo, mas diga. Mais vale você perder uma amizade por dizer a verdade, do que sustentar a mesma por dizer uma mentira. Lá na frente você vai perder. A escolha é você que vai ter que fazer. Investir numa vida de verdade, ou continuar investindo numa vida que não é a verdade. O que você vai fazer? Vamos orar? Tem alguma música? Não? Música sobre verdade, né? As músicas estão sendo construídas sempre dentro de um cânon, né? Senhor Deus, esta foi a palavra que eu entendi que o Senhor plantou no meu coração. E entendi que o Senhor me trouxe a esse lugar para compartilhar essa verdade com os meus irmãos e as minhas irmãs. Senhor, cada um tem a sua vida. O Senhor é aquele que perscruta os corações, que sonda os corações. Nós não viemos aqui acusar ninguém. Nós viemos aqui refletir na nossa vida. Nós viemos aqui trazer um alerta para todos nós. O alerta é o seguinte: o quanto nós temos investido na verdade, em ser comprometido com essa verdade, em muitas vezes pagar um preço alto por dizer a verdade. Mas independente de como cada um está vivendo aqui, Senhor, eu sei que o Teu Espírito que assenta cada palavra em nossos corações é o mesmo Espírito que vai convencer cada um de nós daquilo que precisamos ser ajustados pelo Senhor. Que a verdade seja aquela que venha permear a nossa vida. Por isso, para que a gente não viva uma vida de vergonha, ou uma vida muitas vezes frustrada, porque temos que viver à base de mentiras ou de omissões, que a gente possa ser altamente comprometido com a verdade. Mesmo que talvez isso em algum momento venha decepcionar pessoas, não tem problema. Nós não queremos decepcionar o Senhor, até porque o sabedor de toda a verdade é o Senhor. Podemos mentir para pessoas, podemos mentir às vezes até para nós mesmos, mas para o Senhor
nunca conseguiremos mentir. Por isso, Senhor, dono da verdade, santifica-os na verdade, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Que esta palavra fique guardada e escondida no melhor lugar dentro dos nossos corações. Amém. Amém, meus irmãos? Antes de dar a bênção, quero lembrar você mais uma vez. Não arrume nenhum compromisso para sábado. 7h30 nós começaremos. Eu conto com você, para você estar aqui para receber os nossos convidados que aqui estarão também. Amém? Hã? Deixa eu lembrar. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Viva uma